Vamos continuar, pessoal. A questão agora de servidão, eu parei um pouquinho o vídeo para ele não ficar tão longo, para, vocês poderem acompanhar ali. Então, além da remoção, nós precisamos entender que essa servidão, depois de constituída, ela tem a finalidade específica que vai estar lá no ato da constituição dessa servidão. E isso significa que, se ela foi constituída para um certo fim, ela não pode ser ampliada para outra finalidade. Se eu quero ampliar para outra finalidade, eu vou ter que constituir uma nova servidão. Se eu tenho uma servidão só de passagem e não de retirada de frutos, e eu quero ampliar para retirar frutos, eu não posso. Só se o dono do prédio constituir uma outra servidão de retirada de frutos e registrar na matrícula. Uma das situações que nós temos que é uma exceção aqui é a questão de uma servidão de passagem em que tenha questão de cultura e indústria, né? Que o prédio dominante necessite que aumente, né, o local pelo qual ele passa. Se de repente eu dou um direito real de servidão de passagem e o meu vizinho começou a plantar mais do que ele plantava nas safras anteriores, e para ele retirar essa plantação, ele vai utilizar um veículo bem maior do que ele utilizava até então, e ele vai precisar aumentar, né, essa passagem, ele é possível, desde que tanto que o artigo dispõe assim, o dono do serviente é obrigado a sofrer. Eu vou ser obrigado a aceitar essa largueza, esse aumento, né, nessa passagem, desde que seja por questões de cultura e indústria, porém, o prédio dominante vai ter que me indenizar por esse excesso. Ele vai ter obrigação de indenizar esse excesso que for, ou seja, o além daquilo que tinha um direito real de servidão. E para finalizar, vamos falar um pouquinho da extinção das servidões, né? As servidões, elas têm algumas causas de extinção. A primeira dela é a confusão, que é aquilo que eu dei um exemplo ali, né? De o dono do prédio dominante se tornar dono do prédio serviente ou vice-versa. Aí ocorre a extinção do direito real de servidão, porque ela não tem mais o porquê de existir, tendo em vista que a finalidade dela é em relação a dois prédios ou mais com proprietários diferentes. Convenção entre as partes, de repente as partes, da mesma forma que tem a constituição do direito real de servidão, elas resolvem fazer a extinção, né? Convencionam, fazem um acordo e convencionam a extinção da servidão e dão baixa isso lá no cartório do registro de imóveis. E existem as situações do cancelamento no registro da matrícula pelas cláusulas constantes no 1388 do Código Civil. Primeira, renúncia pelo titular do prédio dominante. Todo aquele que possui um direito tem o direito de renunciar, né? Então, o dono do prédio dominante resolve que ele vai renunciar, abrir mão do direito de servidão. Eles vão lá e cancelam esse direito real de servidão no registro da matrícula do prédio serviente. A segunda situação é se cessar para o prédio dominante a utilidade ou comodidade que determinou a constituição da servidão. Gente, eu constituo um direito real de servidão de retirada de água do meu imóvel e de repente dá uma estiagem e seca o rio pelo qual o meu vizinho tinha direito de retirar água. Cessou a finalidade, né? Cessou a finalidade, então não tenho como realizar essa questão do direito real de servidão. Cancelamos a matrícula. A terceira situação já está lá em convenção das partes, acordo entre as partes sobre a extinção da servidão. Convencionamos a existência. O não uso, né? Se naquelas que são descontínuas, que eu preciso praticar atos para continuar existindo, né? A servidão contínua, o não uso vai resultar na sua extinção. E o desaparecimento do objeto.
desaparece lá o objeto, eu não tenho mais o objeto da servidão, não temos como constituir, dar continuidade nessa servidão. O não uso, nós precisamos saber qual é o prazo, né? O não uso, ele é causa de extinção da servidão se nós conseguirmos demonstrar que o dono do prédio dominante não utiliza pelo prazo de 10 anos contínuos, ok? 10 anos contínuos, vamos fazer a questão da extinção. Solicitamos a extinção, demonstramos o não uso pelo prédio dominante pelo prazo de 10 anos e pedimos o cancelamento no registro. Pessoal, então a questão de servidão é isso que nós temos para passar para vocês. Vocês têm que fazer bem essa classificação, lembrar que tem mais de uma classificação. Quero pedir para vocês estudarem com muita calma essa questão de ampliação, de remoção, a questão da usucapião, né, como forma de aquisição do direito real de servidão, as características do direito real de servidão, e sempre lembrando que direito real de servidão de passagem não se confunde com passagem forçada. Vocês precisam fazer essa comparação para vocês saberem realmente visualizar e diferenciar um instituto do outro, porque ele não se confunde. Passagem forçada, direito de vizinhança. Servidão de passagem, direito real. Passagem forçada não precisa estar devidamente registrado na matrícula, porque é um direito de vizinhança e tem que ter as características de imóvel cravado. Servidão de passagem, ele é um direito real, ele precisa obrigatoriamente estar constituído na matrícula ou ao menos uma servidão aparente para eu poder conseguir futuramente uma usucapião dessa servidão, ok? Façam esses comparativos, derem uma analisada no material que eu encaminhei para vocês em PDF, estudem junto com o Código Civil e com esses vídeos aulas que eu estou passando para vocês, e estarei online para dirimir qualquer dúvida que venha ocorrer em relação a essa matéria, tanto quanto essa questão de servidão, quanto a questão de superfície. Eu sei que existem muitas exceções e muitas particularidades que vocês precisam se atentar, tanto na superfície quanto na questão de servidão. E se vocês observarem, as duas, se eu for analisar uma propriedade resolúvel, nós precisamos observar que tanto na superfície quanto na servidão, a propriedade existe, mas ela não se torna uma propriedade plena porque existe uma condição, um outro direito real que condiciona a minha propriedade plena, né? E eu preciso que finalize o direito real de superfície para eu poder passar a construir ou plantar no meu solo, na minha superfície. Então eu tenho a propriedade, mas não é plena. É uma propriedade que se tornou resolúvel. E na questão do direito real de servidão, é a mesma coisa. Eu tenho a propriedade, ela é minha propriedade, porém eu preciso respeitar uma condição que eu mesmo impus na minha propriedade de forma voluntária, ok? Bom estudo para vocês, que vocês consigam realmente entender e me façam perguntas. Eu estou, como se diz, estou com saudades das perguntas e dos questionamentos. Estou com saudades do nosso bate-papo de sala de aula, né? E que sintam-se na liberdade de fazê-los igualmente, esses questionamentos. Podem fazer ali pelo WhatsApp, no nosso grupo, que eu estarei pronta para respondê-los, ok? Um ótimo estudo para vocês e uma ótima semana. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e vocês possam estar aí se cuidando, se protegendo, que logo, logo vamos matar as saudades. Um beijão.